As perdas dos produtores rurais com incêndios no país somam quase 15 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de hectares foram afetados, considerando apenas as atividades de bovinicultura de corte e também de cana-de-açúcar. São Paulo, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul foram os estados que registraram os maiores prejuízos. O levantamento é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E para nós entendermos um pouco melhor como os agricultores e pecuaristas foram atingidos pelo fogo, eu converso com o diretor técnico adjunto da CNA, o Maciel Silva. Maciel, seja bem-vindo, boa noite para você, amigo. Mais uma vez, uma satisfação recebê-lo aqui no AgroMais. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Sempre bom tê-lo aqui. Conta pra gente o que entrou no cálculo destes prejuízos para o produtor, hein? Perfeito, Thiago. A nossa estimativa, a gente teve a preocupação de ser o mais razoável possível e próximo da realidade, e nós buscamos aí as cadeias de cana-de-açúcar e pecuária de corte, que foram aí os relatos mais intensos que nós recebemos da base. Essa estimativa, ela está mensurando o impacto direto dentro dessa safra. Por exemplo, para a cana-de-açúcar, o que se teria de produção no campo que foi prejudicada em função dos incêndios. No caso da pecuária, ali está envolvido principalmente problemas com pastagem, o que vai deixar de ganhar em ganho de peso dos animais, e considera também os danos que ocorreram com cercas. Mas uma preocupação que a gente teve na nossa estimativa, e nem sempre ela é considerada, e é um impacto relevante, sobretudo no aspecto sustentável da produção, é os danos que ocorreram aí à matéria orgânica do solo e à qualidade nutritiva desse solo. Então, usando de métodos bem validados aí, a gente conseguiu mensurar o que seria o impacto econômico com a perda de matéria orgânica e de fertilidade no solo também. Bom, agora quando a gente fala das atividades que foram mais atingidas, eu citei aqui a bovinicultura e também a produção de cana-de-açúcar. Além delas, nós podemos contabilizar outras aí também que tiveram esses impactos? Então, tem outras culturas, sobretudo culturas temporárias, Thiago, que elas também sofreram efeitos. Como o nosso método de cálculo, a gente utilizou aí imagens de satélites, a gente tentou ser conservador em relação às mensurações e, obviamente, teve produtores que ocorreram perdas de produção, mas para essas culturas a gente considerou, sobretudo, os impactos na qualidade do solo, matéria orgânica, aos impactos nutritivos. Mas, como a gente pontuou no material de divulgação, a gente mensurou o impacto de junho a agosto, que é com base no que a gente tem disponível nas bases de dados, mas possivelmente esse dado pode ser muito maior quando a gente considerar aí na atualização os dados de setembro, por exemplo. Ô Maciel, agora o governo publicou um decreto que torna mais rigorosas as penas de quem provoca os incêndios. Como a CNA avalia, então, essas novas multas? Além das multas, pode ter até embargo das propriedades, né? Certo, Tiago, a gente já tem uma legislação muito robusta desde o antigo Código Florestal, que passou com a atualização do novo Código Florestal. A gente teve atualização recente na Lei de Crimes Ambientais e, obviamente, a gente não contrapõe a punição criminal para aqueles que praticam o incêndio como uma iniciativa, como um crime de fato. Mas o problema desse decreto com atualização, ele não está nem associado a penalidade criminal, mas a grande crítica que a gente tem em relação a ele é a forma de abordagem administrativamente, com embargo de todas as áreas, com restrição de acesso a crédito, sem nenhuma validação de nexo de casualidade. Então, sai do pressuposto de que o produtor é culpado por aquilo, e esses números já mostram que ele é tão vítima quanto a gente, como a sociedade como um todo, quanto o meio ambiente, e isso é o que foge da razoabilidade em relação ao que está se sugerindo de penalidade a esses produtores rurais, e por isso que a gente tem criticado essa abordagem em relação às multas e embargos, por exemplo. Ô Maciel, como os produtores podem recuperar essas perdas na atividade e ainda ficar sujeito a multas? Como tipificar isso, hein? Tiago, a gente, nesse próprio documento que a gente divulgou, a gente passou algumas orientações bem explícitas aos produtores rurais, que elas vão desde medidas preventivas para que esse incêndio não ocorra, e no caso de ocorrência, o que ele precisa fazer para registrar, relatar todos os fatos detalhadamente, até acionar quem tem responsabilidade e, obviamente, know-how para fazer o controle desses incêndios, e até mesmo a autoridade policial para denunciar criminalmente a prática.
No caso da recuperação, obviamente, medidas de crédito vão ter que ser discutidas para que esses produtores possam acessar e reerguer na atividade, e mais obviamente tem que ser discutido também o que já ocorreu de perda, o que já ocorreu de danos, né, em relação à reparação. Então, são uma série de medidas que elas precisam ser adotadas desde a análise micro da propriedade de fato, mas como política de Estado precisa ser abordado também com bastante seriedade. Tá certo, né? Nós vamos seguir acompanhando isso de perto. Qualquer novidade, você volta para contar para a gente, tá, Marcial? Mais uma vez, obrigado pela sua participação, uma ótima noite e até a próxima. Perfeito, Thiago. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite.